É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Quem acabasse de aterrar em Portugal e visse os telejornais não acreditaria que vivemos num dos países mais seguros do mundo e com menos imigrantes do que a média europeia. Tudo parece invertido. Determinado pela estratégia política de um governo pressionado pelo Chega, há 2 meses que o país fala de segurança e imigração. E a palavra da moda é percepções. A questão é se, ao concentrar o debate e a ação política nestes 2 temas, não se ampliam percepções equivocadas. Quis a sorte ou o azar que, no momento em que a imagem de uma rua do centro de Lisboa com muitas dezenas de imigrantes encostados à parede se tornou viral, fosse conhecido o barómetro sobre as perspectivas dos portugueses em relação à imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma medida um pouco mais científica sobre as percepções dos portugueses. Ele diz-nos muitas coisas interessantes, que a opinião maioritariamente desfavorável dos portugueses em relação à imigração não teve uma evolução com o crescimento exponencial dos imigrantes, que a visão dos portugueses em relação à imigração é utilitarista, apesar de alguns dados serem contraditórios, com maior disponibilidade para garantir direitos políticos do que sociais, que a maior resistência é aos imigrantes do subcontinente indiano, determinada pela resistência à diferença cultural, que os portugueses acham que o número de imigrantes é muitíssimo superior ao real, o que determina as suas posições sobre a imigração, e que a relação com a criminalidade é muitíssimo maior do que é de facto, e que quase tudo isto é mais determinado por posições políticas prévias do que pela experiência vivida. Apesar de acharem que são muitos, a maioria dos portugueses confessa ter relação com nenhum ou poucos imigrantes. Quando o estudo foi conhecido, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que concordava com o juízo feito pelos portugueses sobre as políticas públicas de imigração. Um juízo que se baseia em vários erros de percepção e que o debate público que pretende responder a estas percepções pode estar a reforçar. É para esmiuçar este barómetro que temos connosco o coordenador deste barómetro e um dos seus autores. Rui Costa Lopes é psicólogo social, com pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais, onde é investigador, sobre o fenómeno do preconceito racial e a influência das normas sociais na sua emergência. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Rui, por teres aceitado este nosso convite. 68% dos inquiridos no vosso barómetro considera que a política de imigração em vigor permite uma entrada muito facilitada e pouco regulada. Passámos de 207 mil imigrantes em 2000 para 662 mil em 2020 e mais de 1 milhão em 2023. O crescimento exponencial, e acho que podemos falar de exponencial nos últimos anos, este crescimento exponencial da imigração tem impacto na percepção que as pessoas têm sobre a imigração, que vejam a imigração como um problema mais hoje do que veriam no passado. Aliás, os números parecem não indicar que é esse acompanhamento. Mas mais do que o crescimento que eu estou a falar é do crescimento exponencial, um crescimento muito rápido, tem influência, em geral, no olhar que as pessoas têm sobre a imigração? Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, foi um crescimento exponencial. Acho que sim, que tem impacto. Não há dúvida que tem impacto. A parte específica do exponencial é um choque, e é esta questão do choque que pode ter provocado alterações que podiam ter sido profundas nas atitudes face à imigração, mas não foram alterações profundas. Portanto, é importante dizer antes de mais que, apesar do crescimento ter sido exponencial, a mudança nas atitudes não teve a mesma ordem de grandeza. Nós já vamos falar disto a seguir, já a seguir. Mas ainda assim,
nós dizemos que a oposição à imigração não aumentou significativamente, é importante dizer duas coisas. Primeiro, que nós estamos a olhar para 2010, um ano de crise, pré-intervenção da Troika, onde as atitudes face à imigração estariam naturalmente contaminadas por aquilo que era uma crise económica profunda, e portanto temos que comparar, temos que perceber o contexto que existia também em 2010. Então deixa-me passar já para perguntar sobre tem a ver exatamente com a evolução que teve, porque é enganador. É isso que eu ia dizer. Não há uma diferença relevante, como dizias, em relação a 2004 e 2010, em relação a esses inquéritos. Até há uma redução de quem deseja uma diminuição do número de imigrantes, sensível, não é muito significativa. Sim, não é significativa. Mas apesar do inquérito, apesar do inquérito social europeu de 2022 dizer que a oposição à imigração tem diminuído desde 2014, garante que a queda foi até à pandemia. Ou seja, que há uma súbita inversão disto. Na realidade, a situação a opinião vai até melhorando até à pandemia. E depois nós estávamos acima da média europeia. Por exemplo, em 2010, acima da média europeia no mau sentido. Tínhamos níveis de oposição à imigração acima da média europeia. Em 2014 passámos para baixo da média europeia e continuou a descer 2016 até à pandemia. E na altura ainda se pensou isto podia ter a ver com um fechamento geral. Os portugueses a reagirem de uma forma ainda mais agressiva relativamente a um fechamento ao exterior, mas os dados da última ronda, 2023, já mostram que não foi um acaso e parece estar numa trajetória ascendente. Isto aqui é um bocadinho o ovo e a galinha. Essa mudança, nós vamos especular um bocadinho de vez em quando com os resultados, é a única forma de... Temos os resultados e depois temos que os interpretar, não é? Será por causa da mudança, será por causa deste aumento exponencial da imigração ou por causa da mudança, porque há uma mudança do ambiente político e do debate político. Nós não sabemos se a mudança do debate político resulta do aumento exponencial da imigração, certo, se foi uma resposta dela própria, ou seja, de partidos que não estavam no debate político por terem passado a estar. Qual é que achas que são as duas? Qual das duas é que pode ter pesado nesta mudança desde 2021? Os dados do barómetro dizem pouco sobre o ovo e a galinha, no sentido em que não posso dizer com certeza que era a instrumentalização política que criou isto, e também digo já que de certeza que não foi a única coisa que criou isto. Um dado do barómetro que nos diz um pouco sobre o ovo e a galinha, ou seja, no sentido de que foi um problema criado, é a ideia, por exemplo, do contacto. As pessoas sobreestimarem o número de imigrantes e depois vamos ver as instâncias de contacto e são baixíssimas, não é? Portanto, as pessoas não têm experiências diretas propriamente com o fenómeno da imigração. Bem, pode ter um contacto visual, quer dizer. Exatamente. Chegar a um sítio e perceber que muita gente é imigrante. E isso, como nós sabemos, cria muitas vezes desconforto. Mas mesmo isso, por exemplo, nós temos dados em que esperaríamos que se existem assim tantos imigrantes, há dados que não apareceram no relatório, que nós tínhamos outras perguntas do contacto em que perguntavam: você já foi convidado para a casa de um imigrante, já convidou, se tem colegas de trabalho? Os números são todos obviamente muito desoladores, no sentido muito reduzidos, mas na parte do trabalho, em que nós pensaríamos, eles vêm cá exatamente porque as pessoas pensam, vêm cá, eles é para trabalhar, e aí então eu esperaria que o número fosse diferente, e há quase 2/3 que dizem que não têm qualquer colega imigrante, portanto nem no contexto de trabalho onde se podia esperar isso, acontece esse contacto. Agora vou ser provocador, mas não há muitos portugueses nas estufas de Odmir a trabalharem com imigrantes. Certo, claro. Ou seja, os poucos, quer dizer, as pessoas vão dizer muitos, mas os poucos imigrantes também estão noutras esferas e portanto não existe esse contacto. Mas isso para dizer, não veio das experiências diretas disso. Podem ter vindo de experiências mediatizadas e não foi a instrumentalização política, teve uma mediatização. Nós temos isso, que deu muito jeito. Não é a área do vosso estudo, mas nós temos sabemos números em relação à segurança que são iguais, não é? Ou seja, exatamente. Quando perguntamos às pessoas experiências que elas tiveram de insegurança, são muito inferiores à sua percepção sobre a insegurança que têm. Ainda assim, 70% dos nossos inquiridos dizem-se perfeitamente seguros na sua zona de residência. A pergunta era sobre a sua zona de residência. Depois perguntares o que é que eles acham de insegurança no país. Temos uma no sentido de se acham que os imigrantes aumentam o nível de criminalidade, e 2/3 acreditam que sim. Saindo um pouco do estudo, a verdade é que a mudança de política de imigração no resto da Europa tornou Portugal numa porta preferencial de entrada. Agora não nos vamos desviar muitas vezes do estudo, mas aqui eu queria, ou seja, se é possível
um dos problemas da Europa é que a Europa, se tem fronteiras abertas, se todos os países fecham, há um que vai ter que levar. há um que acaba por receber a imigração toda como porta de entrada. Exato. E como Portugal ficou, não é ao contrário do que as pessoas diziam, não tinha, mas com o fechamento da Europa, as mudanças políticas na Europa, houve um fechamento geral. Fizeram com que a nossa parecesse muito aberta. Durante pouco tempo, Portugal ficou com uma porta de entrada, o que significava que tudo que iria para o outro lado passou a vir por aqui. A vir por aqui. Achas que a mudança política na Europa deixa pouco espaço a políticas menos restritivas em Portugal? Tu que pensas um pouco sobre a imigração, isto não é sobre o estudo, mas queria ouvir a tua opinião. Se é possível Portugal continuar com a mesma abertura. Para já não continua. Ou seja, os dados mostram que as 68% consideravam esta política muito pouco restritiva, ou entrada muito facilitada, mas estamos a falar do verão. Sim. E depois do verão já houve alterações. Portanto, claramente eu diria que não é possível, e já houve mudanças significativas na política e já tornou diferente, não é? Portanto, as pessoas, olhando para uma metáfora da cancela, as pessoas achavam que a cancela estava muito aberta, demasiado aberta, e eu acho que este governo já começou a fechar um bocadinho essa cancela, apertou os critérios nas aplicações, nas candidaturas, a suspensão das manifestações de interesse. Já estamos com vários empresários a dizer que, como é que agora a gente trabalha? Pois, com certeza, já aconteceu. 68% dos inquiridos concordam que os imigrantes são fundamentais para a vida económica do país, um valor que até representa uma subida em relação a 2010. Certo. Talvez por isso 78% achem que os imigrantes devem regressar aos seus países se não tiverem trabalho. Isto quer dizer que os argumentos utilitaristas podem mudar a opinião dos portugueses sobre a imigração, ou pelo contrário, que nem eles chegam, já que a oposição à imigração tem consciência de que os imigrantes são necessários. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que se o argumento utilitarista tem sido muitas vezes utilizado. Eu acho bastante perigoso, pelo menos ficarmos só pelo argumento utilitarista. Utilitarista, no sentido de a gente precisa dos imigrantes, não é? Os imigrantes têm direito a emigrar. Exatamente. Nós precisamos dos imigrantes e, portanto, eles devem vir enquanto precisarmos deles. Este argumento é dominante, parece-me a mim. A minha pergunta é se mesmo as pessoas mostram ter consciência de que precisamos dos imigrantes e querem menos imigrantes. O que é que isto nos diz? É verdade que o barómetro mostra que os portugueses têm visão muito utilitarista dos imigrantes. As partes positivas e algumas das negativas contribuem para percebermos que para estes inquiridos o imigrante bom é um imigrante útil, é um imigrante que vem cá contribuir para a economia e fazer trabalhos que outros não fazem, e vemos isso com a história de ser fundamental para a economia, as contribuições para a segurança social. Estes aspectos não mudaram, as percentagens relativamente mudaram ligeiramente a história de considerar ainda mais fundamental para a economia, mas outros aspectos que não mudaram. Eu diria, não sei se é suficiente ou não, mas eu diria que temos correlações no barómetro que nos mostram que aqueles que mais veem os imigrantes como fundamentais para a economia e que têm a visão correta porque esta realidade é objetiva, sobre as contribuições para a segurança social, está associado a atitudes mais positivas face à imigração. Portanto, não há dúvida que isso determina atitudes positivas. Se isso é suficiente... Podia-se dizer que não é suficiente quando vemos estes números elevados de imigração, mas a verdade é que só há um terço na amostra que acredita na parte das contribuições para a segurança social, que eles contribuem mais do que aquilo que recebem. Portanto, se calhar é suficiente. Se as pessoas acreditarem verdadeiramente nesse aspecto, nessa dimensão utilitarista, é suficiente, mas são muito poucos os que acreditam na dimensão utilitarista global, não é? Há muitos que percebem a contribuição para a economia, mas outras coisas mesmo objetivas, como a história deles contribuírem com 2.600 milhões todos, em 2023 e só terem ido receber 484 milhões, só um terço é que acredita que isto é a realidade. Portanto, são poucas pessoas, mesmo assim. O que é engraçado neste estudo, é engraçado porque corresponde geralmente à realidade, é assim que funciona, é que as opiniões são bastante contraditórias. Com certeza. Entre si, ou seja... pouco coerentes em relação é a diferença entre a opinião pública e a opinião política, não é? Mais politizada. Mais de 2/3 dos inquiridos pensa que os imigrantes contribuem para manter os salários baixos e mais de metade que prejudicam oportunidades aos nacionais, não é? Oportunidades de trabalho dos nacionais. Sim. É sabido que os imigrantes trabalham, já falámos aqui disso, em atividades onde há falta de mão de obra. Por outro lado, pode-se dizer que há falta de mão de obra porque são atividades mal pagas e por isso
é que são por isso é que são contratados a imigrantes. Há alguma base, isto mais uma vez estou a sair do estudo, há alguma base para dizer que a imigração serve como regulador do custo de trabalho? Historicamente isto não é falso, não é? Ou seja, mesmo que a gente diga, não, que é verdade, não é? A gente diz, ninguém quer ir trabalhar para as estufas de Odmira. Mas isso, por exemplo, já não é bem verdade na restauração. Ou seja, é verdade que a imigração tem servido como um regulador de salários quando vivemos próximo do pleno emprego? Não tenho mesmo uma opinião sobre isso. Acho que isso é uma pergunta para um economista. Completamente. Não sei se o que terá determinado os salários e questiono-me, principalmente quando estava a refletir sobre estes dados, pensei várias vezes nesta história de se estes imigrantes, os nepaleses, não é? Como aparece na capa do Expresso desta semana, eles então vieram ocupar a força de trabalho, não só na questão da agrícola, mas também nos restaurantes. Se eles fossem todos embora, será que os restaurantes sobreviviam, os restaurantes ou as estufas, o que fosse, sobreviviam a dar os salários que os portugueses exigem, ou os portugueses acabavam por se adaptar? Eu não sei prever o que é que aconteceria. Eu vou ser advogado do diabo apenas. Eu vi e penso que nessa peça uma entrevista ou umas declarações do dono do Solar dos Presuntos. Exatamente. Que é um restaurante bastante caro. E que existia quando não havia imigrantes. E portanto a minha pergunta é, será que o dono do Solar dos Presuntos, nada contra o dono do Solar dos Presuntos, foi a ter mais lucro, pagaria ou seja, poderia pagar com os preços que cobra a pessoas portuguesas ou estrangeiros, tanto faz, não é? Mas que recebessem mais do que provavelmente recebem esses nepaleses? Eu arrisco-me a dizer que se calhar sim. Eu percebo. Mas eu não faço, não tenho, desculpa, não tenho uma opinião. Pois não, claro, isto aqui estamos a fazer especulações. Quando tiver aqui um economista a falar sobre a imigração, farei essa pergunta. Apesar da consciência da necessidade dos imigrantes, há uma visão distorcida do papel dos imigrantes na sustentabilidade da segurança social, de que já falámos, aliás, aqui de passagem. A percentagem de inquiridos que concordam com a ideia de que os imigrantes devem ter os mesmos direitos que os portugueses é apenas muito ligeiramente superior à percentagem dos inquiridos que discordam. Portanto, está praticamente empatado. À chegada, isso é uma pergunta sobre a chegada. Será pela ideia instalada sem qualquer base factual, isso podemos dizer, que muitos imigrantes vêm para receber subsídios? Essa ideia, no vosso estudo, de alguma forma é visível, mesmo que seja por outras perguntas, que há muitos portugueses a acreditarem que os imigrantes vêm receber subsídios? Que é um discurso muito comum. Não há nada no barómetro que diga isso, a não ser o dado já referido, de haver, portanto, apenas 1/3 que acha que eles contribuem mais do que aquilo que recebem. De resto, diria que não há mais nada no barómetro que tenha essa visão dos subsídios. São pessoas que vêm trabalhar e que as próprias pessoas reconhecem em condições piores de trabalho. Portanto, é engraçado ou é revelador que quando as pessoas pensam nas condições de vida, eles acham que são iguais às dos portugueses em várias dimensões, mas na dimensão do trabalho e da habitação aí dizem, de facto, aqui eu sei que eles estão piores. Portanto, curiosamente acham que no acesso ao serviço de saúde, à justiça e à educação, que há igualdade. É porque confiam, porque eu olhei, porque é que haveria de ser diferente em relação à habitação e ao trabalho, e depois em relação à saúde, justiça, e a coisa que têm em comum estas coisas é que são coisas garantidas pelo Estado. Ou seja, a saúde, a justiça e a educação são garantidas pelo Estado. Será que isto resulta de uma fé que há mesmo uma universalidade dos serviços que são garantidos pelo Estado? Pois, eu não tinha pensado dessa forma. Eu achava que tinha a ver com mediatização em relação à habitação, as questões do Martim Muniz e daquelas casas que se encontraram. Não sei se estou enganado, mas penso que houve um incêndio. Aquele incêndio que houve. E aí, portanto, acho que foi mediatizada as condições de habitação. E em relação ao trabalho, é a questão deles saberem o tipo de trabalhos que veem nos mídias, o que é que estes imigrantes vêm fazer. E, portanto, aí resulta sobretudo do conhecimento, não é? Daquilo que vem. Da percepção. Portanto, em termos da justiça, eles veem pouco. E acho que podem estar a ser injustos, no sentido de se pensarem na forma como eles agora têm, não sei se consideram na área da justiça o seu processo de regularização. Aí têm de reconhecer que a coisa está complicada. Em termos da saúde,
se calhar já foi posterior ao barómetro, mas o tipo de coisas que se vê, e aqui é um engano, as notícias recentes sobre os estrangeiros que, entre aspas, abusam do sistema. Isto não são imigrantes, não é? Mas as pessoas podem pensar que são imigrantes. Isto são estrangeiros, quer dizer que são pessoas sem autorização de residência. Há muitos imigrantes sem autorização de residência. Mas, aliás, é o problema que se levanta com esta medida de barrar o acesso ao SNS de pessoas que não tenham a situação regularizada em Portugal. Exatamente. É que inclui imigrantes exatamente. não regularizados que até descontam impostos. E nós temos esta coisa muito específica. Portanto, eu diria que se calhar são as duas coisas. Tem a ver com a mediatização destas áreas em que eles viram notícias sobre isso, e se calhar na saúde, as poucas que eu me estou a lembrar são do contrário, que até eles se calhar estão a abusar da situação. Um dado interessante é que os inquiridos que mais consideram que as condições dos imigrantes são melhores do que as dos portugueses opõem-se à vida de mais imigrantes, faz sentido, não é? Mas a percepção do desfavorecimento pessoal no inquérito é pouco relevante para as suas posições sobre a imigração. Ou seja, é mais relevante para as posições que têm sobre a imigração o que se acha na comparação entre os portugueses e os imigrantes do que a própria experiência pessoal. É uma coisa, aliás, que eu acho que é transversal a todo o inquérito. O que reforça, portanto, a ideia de que a imigração é determinada por posições prévias do que propriamente uma experiência concreta. Ou, pelo menos, percepções sobre as experiências dos outros, não é? Não a experiência própria. E de onde é que vêm essas percepções? Mediatização de certos fenómenos e depois a instrumentalização política, diria eu. Como disseste, estamos aqui a especular, e principalmente eu tenho feito esta especulação noutros meios e quero fazer a ressalva que tenho feito, que isto não compromete a Fundação quando digo estas coisas. Tudo o que é especulação, exatamente. Mas esta em particular eu diria muito isso. Eu diria que acho que há um espectro político, espectro da direita e um em particular. E um partido em particular que pode ter feito. Aqui com cautelas, eu posso dizer que eu Chega, não é? eu tento evitar a referência, não é? Mas eu acho que eles procuraram mexer na oferta e procura política do tema da imigração. Tentaram importar um tema que eu diria que não tem a dimensão que tem nos Estados Unidos ou noutros países da Europa. Acho que eles perceberam que a imigração era um tema mobilizador nesses países, tentaram importar esses debates para Portugal e procuraram criar artificialmente essa procura no sentido desta difusão de uma narrativa que cria estas percepções. Posso dizer que como uma marca nova criaram o mercado. Criaram um mercado porque eles tinham uma coisa para vender. Queriam ter o produto para vender. O produto para vender nós é que vamos pôr isto na ordem. E para nós pormos isto na ordem temos que falar da desordem. E uma das causas da desordem é esta imigração. A presença dos imigrantes é vista como mais vantajosa quando vivem acompanhados da família. A reunificação familiar é uma arma bastante grande de integração. Há uns tempos estava a falar, aliás, com um presidente da Câmara no Alentejo, onde há muita, num concelho onde há muita imigração, e ele falava disso. Que há uma grande diferença positiva pela integração. Que há uma grande diferença quando os imigrantes estão na capacidade de integração, têm as mulheres e os filhos, cá de quando não têm. As pessoas têm consciência, achas que as pessoas têm consciência da importância da família e deste pormenor, das mulheres, das mulheres na imigração? Pode ser as duas coisas. Portanto, pode ser uma visão benevolente, que os portugueses valorizam muito a família, sabem a importância da família e podem estar a ser benevolentes em relação aos imigrantes, a dizer com certeza que eles também não deviam estar sozinhos e deviam ter esse direito. Ou podemos ter uma visão um pouco mais cínica que tem a ver sobre o que é melhor para a imigração. Nas perguntas sobre vantagens e desvantagens, o grupo em relação ao qual as pessoas associam mais vantagens do que desvantagens é os imigrantes acompanhados pela família. Portanto, eles veem vantagens nisso. Não é só a ideia do eles merecem isto. Não é? E se nós formos a ver o grupo mais estigmatizado nos dados deste barómetro, os imigrantes do subcontinente indiano, nós sabemos que eles estão numa fase de imigração recente, em que a maioria que vem para cá de facto são numa fase de imigração inicial, que queria dizer, e portanto a maioria dos imigrantes que vêm para cá são jovens, homens, solteiros. Yes. E portanto as pessoas, eu penso que os portugueses preferiam que eles viessem com a família, porque sabem que jovens homens solteiros
tais como, não por serem imigrantes, mas por serem jovens, homens solteiros, se calhar são mais propensos a problemas do que aqueles que estão acompanhados por uma mulher. Pelo menos são mais assustam mais. Exatamente. Não é? Assustam mais. Sim. Este autarca dizia-me outra coisa, que é, a partir da mulher e dos filhos, vão aos supermercados, o filho entra na escola, os pais vão à escola e de repente, ou seja, misturam-se com a comunidade. Enquanto o imigrante homem sozinho, andam em grupo, vivem 18 numa casa. Vivem 18 numa casa, não têm qualquer tipo de integração. Na realidade, as políticas de imigração que têm a ideia de que o imigrante deve vir para fazer um trabalho e quando não há trabalho se vai embora, não favorecem a reunificação familiar. Pelo contrário, favorecem este tipo de imigração solitária, não é? A visão utilitarista estaria acompanhada por essa visão do jovem imigrante solteiro que vem para cá. O outro vem para ficar e se perder o emprego não se vai embora, fica cá e fica à procura de outro emprego, como qualquer pessoa que vive aqui. Por acaso é curioso, eu diria, não fiz essa correlação, mas acho que ainda vou fazer essa análise. Era giro ver se as pessoas que veem mais vantagens na família, se são aquelas que concordam menos com o regresso ao país se o imigrante não tiver trabalho. Devia ocorrer se fosse pela lógica, correlação. Se fosse pela lógica, mas já sabemos que há contradições na cabeça das pessoas, não é? Mais de metade dos inquiridos considera que os imigrantes empobrecem os valores e as tradições portuguesas. Eu imagino que valores e tradições eram uma expressão vossa no inquérito, não é? Era usos e costumes. Era usos e costumes, porque é um termo utilizado, por exemplo, também no European Social Survey. Aí sim temos um aumento considerável relativamente a 2010, apenas 28% percepcionavam essa ameaça. Isto quer dizer que o medo é mais simbólico e cultural do que propriamente económico e social, parece-me. Posso tirar esta conclusão. Eu diria que tem alguma base, é o único valor que teve um aumento na ordem de grandeza parecido com o crescimento da imigração. Talvez porque aqueles que têm visto mais a onda mais recente de imigração, apesar deles no total serem 9%, 70 mil e 9% dos imigrantes do subcontinente indiano, aqueles que eles veem como mais diferente, é o que eles viram mais nesta nova onda e são aqueles que 81%, 82% veem como muito diferentes. Portanto, tem a ver com, dentro desta, entre aspas, invasão que eles percepcionaram de 2022 para 2023 e agora 2023, 2024, quando nós vemos as pessoas à porta da AIMA, eles veem um grupo que é que eles veem também ao mesmo tempo como culturalmente muito diferente. É porque era a minha pergunta seguinte, é que mais de 60% acham que deviam ser menos, 33% acham que deviam diminuir muito o número, e são só 9% dos imigrantes, portanto há também uma visão totalmente distorcida sobre a quantidade de imigrantes do subcontinente indiano. Mas porquê esta recusa? Uma das razões é esta que já falámos, da história deles estarem sozinhos. Sim. A outra é eles não partilham qualquer marcador de semelhança connosco. Os brasileiros podem partilhar até a cor de pele e partilham a língua. Africanos, também há africanos com certeza brancos e também partilham com certeza, muitos deles, a língua. E, portanto, eles não partilham qualquer marcador de semelhança. Por outro lado, mais uma vez, fase inicial de imigração, ainda estão muito segregados e muito coesos da comunidade. E nós sabemos, até de psicologia social, que comunidades mais coesas e segregadas são alvo de atitudes muito mais negativas. Mas é curioso, porque eu tenho tido esta experiência, até porque vivo num concelho ao lado de um concelho que tem muitos imigrantes do subcontinente indiano, e já perguntei várias vezes, mas já tiveste alguma experiência negativa? Porque reconheço isso, que as pessoas têm um sentimento mais negativo para uma comunidade que é tida como pacífica, com a qual a maior parte das pessoas com que eu falei, todas as pessoas com que eu falei, nunca teve qualquer problema. E eu fico sempre espantado, mas então, o que é que te incomoda especificamente? Porque não há sequer, como há com outras comunidades, uma experiência negativa. Aliás, as pessoas contam até mais experiências negativas. Não quero aqui contribuir por qualquer tipo de com os brasileiros, por exemplo. Vamos aumentar a oposição aos brasileiros. Não, mas sim, não quero contribuir. As pessoas contam elas próprias mais experiências negativas com os brasileiros. São muitos mais, é natural, é uma questão de base rate. Mas têm este sentimento para uma comunidade que se percebe que não conhecem nada. Não conhecem. É por isso. É por não conhecerem, não há interação, ainda não tiveram a oportunidade de desconfirmar os estereótipos e... Podemos falar mesmo de racismo, porque este é o argumento racista, não é? E nós temos o racismo como indicador no questionário e vemos que há uma correlação
entre esse indicador e a oposição à imigração e depois as outras atitudes. E quando vamos ver, fazer a análise que não aparece no relatório, mas fizemos uma análise por grupo de imigrantes, esta correlação é mais forte exatamente para imigrantes africanos e imigrantes do subcontinente indiano. Mas vocês têm dados no vosso... Há dados anteriores que dizem que os portugueses são, ao contrário do que pensam sobre si próprios, os portugueses, estamos a falar de médias, têm crenças racistas. Vocês, em relação... Vocês têm dados que confirmem os dados que já existem? Exato, nós utilizamos os mesmos indicadores que o European Social Survey usou quando mostrou que mais de 60% tinham crenças racistas. Que crenças racistas são essas? É a ideia de que há grupos que são naturalmente menos trabalhadores ou menos inteligentes. Os dois sobre trabalhadores e inteligentes. E eles tinham, penso que 64% que tinham pelo menos uma destas crenças, e nós temos 61%. Portanto 60% das pessoas que responderam ao vosso inquérito acreditam que há grupos que são naturalmente menos inteligentes e menos trabalhadores. Que é uma crença. E isto como é que está? Tens alguma ideia como é que isto está em relação à média nos outros países europeus? Estamos acima da média europeia. Eu agora não retirei, claro, mas de Portugal. Quando foi os dados do European Social Survey, nós estávamos em segundo. Acho que era a Hungria que estava em primeiro e nós éramos o segundo dos cerca de 30 países que participam no European Social Survey. Com o risco da generalização, podemos dizer que sim, Portugal é um país racista. Portugal tem uma maioria de cidadãos portugueses que têm crenças racistas. No mínimo, é isso que se pode dizer. Porquê é que o sentimento em relação aos chineses é tão diferente? Também são muito diferentes os nossos hábitos culturais. Na realidade, são, depois dos imigrantes vindos do subcontinente, os que são considerados mais diferentes pelos inquiridos. Também se misturam pouco, também são bastante segregados, diria até mais ainda do que os imigrantes do subcontinente indiano. E o sentimento que existe é muito diferente em relação aos chineses. Acho que bem me lembro, é abaixo dos brasileiros. Logo abaixo dos brasileiros. Um é 51, outro é 50. Falam a mesma língua sim, e têm quase todos a mesma religião que nós. E até é igual. Eu acho que há várias razões. Vou levantar aqui duas possibilidades. É pelo papel económico e social que uns e outros têm. É pela cor da pele. Apesar de tudo, não distinguimos assim tanto da nossa. Mas são considerados não brancos. Não brancos. Qual é a tua interpretação desta? Porque isto atira por terra tudo o que tivemos a dizer. Da parte da diferença cultural, sim. E da segregação também. Da segregação, sim, é verdade. Por um lado, a dimensão de novidade não está lá. Os chineses, houve uma altura que cresceram, talvez há uns 10 anos a comunidade cresceu um bocado mais, mas não tem crescido nada. Não é. E depois a mediatização que se faz. Quando vemos o tal partido de direita radical a instrumentalizar politicamente os imigrantes na relação entre imigração e criminalidade, há um grupo que é escolhido, que na sua maioria são os imigrantes do subcontinente indiano, e às vezes alguns... Sem que haja nenhum dado. E alguns, certo, mas acho que ainda devemos falar mais sobre isso. E alguns de imigrantes africanos. Eu acho que também tem a ver com a questão, mais uma vez, do racismo. Por um lado, eles, apesar de estarem segregados, estão completamente instalados na comunidade, dão uma contribuição importante. Na realidade, por exemplo, há uma parte que é semelhante. Antes nós falámos da loja do chinês e agora falamos da loja do indiano, não é? Portanto, é verdade, a deslojinha, que vai ocupar, ou vai competir com a outra. Portanto, mas nem assim parece haver... Eu acho que temos que ver, para já, que 50% ainda é um número bastante elevado. Sim. E depois, comparando, por exemplo, com os brasileiros... 50% são os que dizem que deve diminuir ou diminuir muito. Dos chineses, não é? Por comparação a 68, de facto é uma diferença que merece ser explicada e portanto, pode não ser só isto, mas duas das coisas têm a ver exatamente com isso, com a questão da falta de novidade. A parte dos brasileiros estarem ligeiramente acima, seria o grupo que tem mais oposição a seguir ao subcontinente indiano. Eu acho que não só é uma comunidade que tem continuado a crescer, né, e com o Bolsonaro também aconteceu mais esse crescimento. Eu acho que se sente muito no discurso uma questão xenófoba de substituição brasileira, entre aspas. Aquilo que nós falámos deles partilharem a língua, mas também outros patrimónios culturais, eles conseguem substituir literalmente os portugueses de uma maneira que os chineses não conseguem. Ouve-se muito as pessoas a queixarem-se que só há brasileiros nos serviços. É possível que um turista que só ouça o português através dos lojistas com quem ele interage, é possível que ele volte ao
seu país e pensar que o português oficial daqui é o português do Brasil. Mais, não é? E são muito... Eu não sei quantos, em relação aos há cerca de 500 milhões. Deve ser isso, sim. Também não lembro dos números mais atuais, mas é com certeza isso, mas também são os maiores contribuintes para a segurança social. Destes 2,6 milhões, 2,6 mil milhões, 1 milhão são dos brasileiros. Trabalham em áreas mais bem pagas, exato, porque falam a língua, não é? E porque são muitos. E portanto, eu acho que é uma ocupação do espaço público pelos brasileiros que não era possível ser feita por outro grupo imigrante. E ninguém antecipa os chineses a ocuparem esse lugar. Mas é curioso, porque falam a mesma língua, não é? Têm a mesma religião, portanto haveria boas razões para a integração, e na realidade a integração é bastante mais fácil dos brasileiros, nós sentimos isso. É curioso porque se a falta de integração é um problema na relação com os imigrantes, vamos pôr assim, é uma ótima questão. Se o excesso de integração, vou pôr aspas aqui no excesso, a muita facilidade de integração também cria problemas. Eu acho que é ao ponto de se poder dizer que um excesso de integração pode estar a ser visto por alguns portugueses como uma espécie de substituição. Como um perigo. Não é? Porque é que haviam de... O que é que os impediria, eles são não sei quantos milhões, o que é que os impediria de ocupar o país sem qualquer problema, não é? Sim, e portanto pode ser isto, este excesso de integração pode resvalar para uma percepção de substituição, como está na teoria da grande substituição, não tem a ver com os brasileiros, mas agora estava a pensar este paralelismo. Que é a teoria da grande substituição, a ideia de que existem elites que estão a comandar os movimentos migratórios para substituir as populações europeias e ocidentais, principalmente com imigrantes africanos e muçulmanos. Há muitas ideias. Eu agora estava a fazer um paralelismo, não faz sentido nenhum. Ninguém na teoria. Até não chega várias vezes essa teoria foi sim. Não dita diretamente, mas com aproximações. Houve um aumento significativo da percepção de diferença relativamente aos imigrantes dos países africanos desde 2010. É por via da mudança de ambiente político? É porque chegaram mais imigrantes vindos de fora dos PALOP? Como é que interpretas esta evolução? Não me foquei. Não me foquei nesse dado no barómetro, não pensei muito nisso. A questão das percepções de diferenças, correlações com as atitudes negativas, apesar de serem significativas e eram significativas para os grupos em geral, eram menos fortes do que eu pensava. E portanto para os africanos, em relação aos africanos, e portanto não estavas à espera que fosse pior, por exemplo, fosse pior para o subcontinente indiano do que para os africanos. Eu estava à espera que fosse pior para o subcontinente indiano, mas também não é. Ou seja, não eram fortes em geral. E não eram fortes também no sentido de, quando nós punhamos estes indicadores num modelo de regressão, ou seja, um modelo que olha para outros preditores a concorrer para explicar as coisas, a percepção de diferença, estranhamente, acabava por ser comida, entre aspas, por outros preditores. Por exemplo, mas isso tem a ver... Mas consegue explicar? Outros tipos de... deve ter também com a questão da forma como estavam construídos os indicadores, estarem no sentido mais da percepção de ameaça. E portanto até pode estar a ir... ou seja, a percepção da ameaça simbólica, vimos que era um preditor significativo, que se aguentava como um preditor significativo, e a parte da diferença também está contida aí. Mas nós não tínhamos percepções de ameaça simbólica por grupo de imigrante. E portanto nós não sabemos se esta percepção de ameaça especificamente era maior em relação aos do subcontinente indiano ou em relação aos africanos. Uma questão do questionário, de limitações do questionário, não é? Não pelo contrário, os imigrantes dos países ocidentais são os únicos cuja presença é associada mais a vantagens do que a desvantagens. É uma questão racial, cultural, económica, todas juntas? Eu acho que um dos maiores fatores é que é uma questão da dimensão comparativa, do contraste. Ou seja, este número, se eu não estou enganado, depois era bom verificar este dado, mas se eu não estou enganado, esta diminuiu, esta oposição diminuiu em relação a dados anteriores. Apesar de termos mais. Certo. Muito mais estrangeiros. E o que é que aconteceu? Da Europa, exatamente. E o problema era que víamos muitos americanos, ingleses no Algarve e assim, franceses em Lisboa. Eu diria que é por contraste no sentido
ok, também podemos ver algum problema associado a isto, como a gentrificação e os aumentos dos preços das casas, que é o maior problema que eles veem. Não há dúvida que há, mas eles se calhar olham para isto e olham para os outros problemas da forma como são apresentados e pensam, com estes posso eu bem. Acho que pode ser um pouco isso, ou seja... Sendo que a habitação é um problema bastante mais grave em Portugal do que a segurança, não é? Com certeza, é verdade, mas depois não sei explicar ao certo isso, mas a também há a ideia que eles trazem dinheiro, não? Com certeza, não é? Portanto, nem que seja pela questão dos Golden resultam da exatamente. Senão não eram mais caras as casas se eles não fossem cheios de dinheiro. Uma das coisas mais contraditórias do estudo é a maioria, e devo dizer que isto deixou bastante surpreendido, a maioria defender o direito de voto aos imigrantes, que quase nenhum país dá, e que lhes deve ser facilitada a naturalização. Fiquei ainda mais espantado. Como é que se explica isto? Uma desvalorização dos direitos políticos face aos direitos laborais e sociais? As pessoas não valorizam assim, não valorizam assim tanto o voto. Sim, nós sabemos que há tantos portugueses que não querem votar. Se quiser dizer, façam vocês o trabalho, por favor. Não sei, também fiquei muito espantado com esse resultado. A única explicação sobre um maior acordo, em parte, podia ter a ver com perguntas serem... eu acho que as pessoas pensam em diferentes tipos de imigrantes quando estão a pensar em diferentes temas e, portanto, em diferentes questões. Perguntas sobre direitos são muito normativas, apontam para o imigrante em geral, não apontam para um imigrante necessariamente problemático e, portanto, aquela história, como estávamos a falar da família, deles serem acordo com a família por ser um direito que eles devem ter porque nós valorizamos a família e, portanto, eles podem estar a pensar numa dimensão muito mais benevolente quando estão a pensar no abstrato. E explicar um maior acordo. E depois é coisas que se calhar não os perturba tanto. Eles acham que, por exemplo, como muitos não exercem o voto, dê-lhes o direito que eles também não vão exercer. E eu não faço diferença com o meu voto, como é que os imigrantes vão fazer? E depois o outro do reagrupamento familiar, que já falámos aqui sobre isso, é das vantagens. O do processo da naturalização, eu acho que talvez tenha a ver com o que eles têm visto nos últimos anos e portanto, eles viram a extinção do CEF e passaram a ver causa à porta da agência, da AIMA, e podem ter pensado, de facto, isto é inadmissível, estas pessoas não deviam ter de passar por isso, estar horas à porta de uma instituição só para fazer uma pergunta sobre um papel e se calhar pensaram, acho que sim, acho que a coisa deviam ter mais direitos. Ou seja, portanto, este sentimento de recusa da imigração ainda não é, eu digo ainda, porque eu sou muito pessimista nestas coisas, ainda não há um sentimento de repulsa em relação a estas pessoas. Ainda não é... porque quando dizemos ainda é pouco político, podemos dizer, apesar de ser politicamente, a gente já lá vai politicamente determinado, ele ainda não estava a fazer isso, eu pensei que era repulsa no sentido de termos, e nós não temos muito esses itens do questionário para dizer isto, mas eu diria que se fosse coisas bem mais fortes, bem mais negativas em relação à imigração, de facto acho que não... Quando eu digo forte, estou a dizer discriminações explícitas. Eu acho que o quadro seria mais positivo. Ainda. Concordo com o ainda. Isto é uma rampa deslizante, já nos outros países. Contrariando esta ideia, mais de 80% defendem que os imigrantes devem ser reenviados para os seus países se cometerem algum tipo de crime. 2/3 dos inquiridos acham que os imigrantes contribuem para o aumento da criminalidade. Nenhum dado confirma esta percepção. Por outro lado, os dados da segurança pessoal dos portugueses são bons e até melhoraram, face a inquéritos anteriores. A percepção de insegurança e a associação da imigração não parece vir, portanto, mais uma vez, da experiência pessoal. Já falámos disso. O que é que vem? Isto vem do discurso mediático e político? É porque aqui sim há uma grande dissociação entre a experiência das pessoas e depois a opinião que elas têm. Eu sou daquele... Eu antes dizia muito que o que contava politicamente era a experiência pessoal das pessoas. Isso parece estar a mudar. Nós agora estava a falar da minha comunidade da psicologia social, já sabemos há uns tempos que as percepções são mais importantes que experiências pessoais, muitas vezes. Mas é que as pessoas podem ver resultados de experiências pessoais, mas aqui parece que não é? Certo. Mas o que é que eles veem? Veem quando o relatório
de Segurança Interna foi discutido no Parlamento, veio um partido a insistir com a ideia de que tem lá uma ligação entre imigração e criminalidade. Deu um grande debate e os outros partidos a contestarem essa ideia. Eu acho que o Chega tem razão numa coisa. Há uma relação entre imigração e criminalidade que está estabelecida no RASI. Só que a única relação que existe entre estas coisas é que muitos dos crimes que fazem parte do aumento de criminalidade que aconteceu de facto com a criminalidade violenta, os que aumentaram em 2023, são crimes em que as vítimas são imigrantes. Portanto, aumento do tráfico ilegal de humanos, auxílio à imigração ilegal, crimes de ódio e violência contra imigrantes, estes aumentaram todos, têm razão. Há uma relação entre imigração e criminalidade que teve a ver com essa onda de imigração. Houve muitos problemas associados a isto. Eles é que sofrem com isto, não fomos nós propriamente que sofremos com isto. Portanto, eu digo que sim, eles têm razão que o aumento da criminalidade, como eles diziam nesse debate, tem a ver com esta fronteira de políticas abertas e a vaga de imigração. Não é no sentido preconceituoso e xenófobo que eles tentam fazer parecer, que é por termos mais imigrantes no país, que eles é que são os responsáveis pelos crimes. Portanto, os números de criminalidade aumentaram, mas o que aumentou foi envolvendo imigrantes como vítimas, não como perpetradores. Por outro lado, temos o estudo da socióloga Catarina Reis de Oliveira, que sugere que os municípios com maior proporção de imigrantes acaba por ser aqueles que têm as taxas de criminalidade mais baixas. E depois, apesar dos números terem aumentado muito, deste aumento exponencial da imigração, o número de estrangeiros encarcerados anda sempre pelos 16% já há uns anos, e portanto também isso não aumentou, e portanto acho que voltamos sempre ao mesmo. Há uma mediatização enorme e uma instrumentalização política. Nesta história, eu agora tenho ouvido, eu conheço bem a Rua do Bem Formoso, e tenho ouvido e percebo, há problemas de segurança na Rua do Bem Formoso, e até sabemos que não tem nada a ver com os imigrantes, como se percebeu nas detenções que foram feitas, mas eu ouço várias vezes o comentário das pessoas e percebo que as pessoas associam que a ideia de insegurança é uma ideia que não tem nada a ver com o crime, que é a ideia do seu próprio medo, que é entrar numa rua onde as pessoas têm todas um aspecto, ou quase todas um aspecto diferente do seu, são quase todos homens, e isto tem alguma relevância. A ausência das mulheres no espaço público é uma coisa muito comum na maior parte das culturas do mundo. Achas que esta sensação de a percepção da relação com a criminalidade tem muito a ver com uma sensação de medo perante a diferença? Mais do que propriamente com a ideia que eles estão realmente a cometer crimes? Eu acho que mesmo essa história da rua cheia de homens está associada a um medo real de certos crimes específicos. Os episódios que se vêem relatados, muitas vezes desmentidos, outros com certeza que aconteceram, como existe com certeza crimes perpetrados por esta comunidade também. As questões que se vê, chega a partilhar nas redes, coisas como os condutores da TVDE ou violações em grupo que aconteceram. Portanto, acho que há receios que as pessoas têm sobre medos reais, e não é uma questão só da diferença. Portanto, acho que tem a ver com tem medo que lhes aconteça efetivamente alguma coisa. Eu acho que sim. É uma das coisas que ouço, é as mulheres que têm medo, por exemplo, quando os pais. Eu acho que há muito os pais de filhas. Sim. Sinto que nas caixas de comentários vê-se muito isto. Aos relatos destes episódios, vê-se muito isto. A pessoa tem medo de que a filha vá para qualquer lado que quer dizer, e não é para ir para a Rua do Bem Formoso, é apanhar um TVDE, apanhar um Uber, não é? Portanto, acho que há aí alguns medos sobre coisas reais. Um dos dados que nos dá a entender que a posição sobre a imigração são prévias é que são tanto mais desfavoráveis quanto menos se valoriza a igualdade. Já vamos à valorização da meritocracia, que é um tema que me interessa muito. Por outro lado, a insatisfação com a economia, a educação ou a saúde não parece ter grande influência nas posições sobre a imigração, enquanto a insatisfação com a democracia, sim, tem uma relação com as posições sobre a imigração. São posições de base muito marcadas do ponto de vista ideológico, que marcam o olhar sobre a imigração. Olhando para os resultados deste estudo, fica-se com a sensação que mais do que ser pobre ou ser rico, achar que não se tem direitos sociais, o que marca muito é uma posição sobre a democracia, portanto uma posição estritamente política, e o posicionamento ideológico. Concordo. Não me espanta nada essa ideia de que
que isto está marcado pelas ideologias, da ideologia política das pessoas. A parte da democracia pode ser uma coisa à parte. Eu pensei, quando pensámos no resultado da satisfação com a democracia, nós pensámos numa questão mais de confiarem no país para lidar com isto. Nós temos um regime que nos vai permitir lidar com isto. Quanto mais eu acredito que esta democracia está em bom estado, mais eu acredito que este assunto vai ser lidado de uma forma que é positiva. Mas isso é uma parte que acho que é separada da questão da ideologia política, no sentido de uma maneira da diferente, direita. Provavelmente estou errado, que foi a ideia de que há um eleitorado que vota na extrema-direita, por exemplo, não tanto pelas suas circunstâncias, até porque não encontramos nenhum dado que nos diga que são pessoas que vivem pior ou melhor, mas sobretudo por o que acham sobre os políticos e sobre o regime. Foi assim que eu interpretei. E portanto, aqueles que acham isso, nesta escala responderam que não estão satisfeitos com a democracia. Sim. E portanto, esses são os que são piores. Pode-se ler perfeitamente. Esta correlação pode ser lida dessa forma. Numa relação de causalidade, mas de coincidência, ou seja, de serem, não é coincidência? É coincidente no sentido de são estas pessoas que têm estas duas crenças ao mesmo tempo. Acham que o país está cheio de políticos corruptos e são os mesmos que têm as atitudes mais anti-imigração. É perfeitamente legítimo e esta correlação pode ser lida das duas maneiras. Que é confirmada por esta ideia extraordinária, que é os que mais valorizam a meritocracia são os que mais recusam a imigração. Ora, do ponto de vista meritocrático, se alguém que mais merecia, não é? Mais merece a ideia do mérito é o imigrante, não tem redes, não tem networking, não conhece as pessoas do país, portanto, tudo o que ele consiga, pode-se dizer que foi à custa do seu próprio trabalho. Não há berço ali, não é? Portanto, e são as pessoas que mais defendem a meritocracia que mais são contra a imigração. O que eu acho que provavelmente é mais um caso de coincidência de posições mais à direita, tendencialmente mais com um discurso mais meritocrático, recusam a imigração sem fazer nenhuma ligação entre as duas coisas. Estou enganado ou achas que não? Não digo que isso não possa acontecer, eu acho que é uma coisa mais complexa do que isso, mais psicológica que isso, tem muito a ver com o meu trabalho. O tema da então, é mesmo... Podes desenvolver aí o tema até podemos um dia fazer um podcast só sobre a questão da meritocracia. Eu gosto muito do tema e trabalhei desde o início do meu pós-doutoramento que trabalhava a meritocracia e orientei doutoramentos já mesmo sobre a meritocracia, por ser um tema que já me interessa há muitos anos. E fui eu que fui... Não para me gabar, é só para explicar que de facto eu quis colocar lá este item exatamente para confirmar que ia aparecer esta correlação. Suspeitavas que ia acontecer. Suspeitava perfeitamente, porque já tínhamos dados que mostravam isto de outra forma. Eu acho a meritocracia muito fascinante enquanto objeto de estudo, porque carrega alguma perversidade, por conter ao mesmo tempo coisas positivas e coisas bastante negativas. A meritocracia enquanto uma ideologia ou uma norma, como qualquer outra norma, dizemos isto em psicologia social, e não só, tem duas dimensões, uma dimensão prescritiva e uma dimensão descritiva. O que é que isto quer dizer? A dimensão prescritiva tem a ver com o dever, não é? O que deve acontecer. Uma meritocracia prescritiva é uma norma que nos diz que quem mais trabalha deve receber mais recursos. A dimensão descritiva diz-nos algo sobre a realidade, o que é que existe verdadeiramente. Portanto, a meritocracia descritiva existe numa sociedade quando nós observamos que efetivamente quem mais trabalha é quem mais recebe, é quem melhores recursos consegue. Estas dimensões muitas vezes contrastam. Ou seja, a pessoa acredita que devia ser assim e depois olha para a realidade e vê que não é assim. E de alguma forma é neste contraste que está a ironia dos resultados deste barómetro relativamente à meritocracia. De facto, é perfeitamente certeiro esta ideia de, quando nós olhamos para a parte prescritiva, é de uma tremenda ironia e injustiça este resultado que nós vemos de quem valoriza o trabalho no sentido meritocrático venha a ter a ousadia de pensar mal dos imigrantes, são aqueles que mais sofrem, mais trabalham, atravessaram fronteiras, mais arriscaram, atravessaram fronteiras para vir trabalhar, para poder ter uma vida melhor. Como é que acontece este julgamento negativo? Há um mecanismo que eu hipotizei nos estudos e já confirmámos de alguma forma que tem a ver com isto. As pessoas acreditam que a meritocracia é um princípio distributivo importante, mas depois a realidade muitas vezes não funciona da forma que devia. E, portanto, as pessoas que acreditam que a meritocracia é uma realidade, ou seja, que acreditam nesta dimensão descritiva da meritocracia, fazem inferências sobre as pessoas e os grupos à sua volta com base na situação em que os veem. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Um típico liberal
que é uma pessoa que acredita piamente na meritocracia como ideologia e também acredita que é a realidade. Ele olha para uma pessoa com um Mercedes e uma mansão e pensa, este deve ter trabalhado imenso para estar nesta situação. Essa mesma pessoa... Eu não sei que seja cigano, mas vamos pensar na generalidade. E portanto, pelo lado contrário, quando eles veem imigrantes que mal conseguem chegar ao fim do mês e que têm condições de habitação péssimas, a conclusão é porque não trabalharam o suficiente. É um falhado. Alguma coisa correu mal ali. Portanto, eles merecem a sua situação e, portanto, não têm direito a apoios. Devemos ser muito estritos sobre quem deixamos entrar. O que estás a dizer é que a meritocracia é uma lente miópica que ignora desigualdades estruturais. E que tende a ser confirmativo, ou seja, não há... Tendo ser como é que é o jogo do monopólio. Eu vejo no resultado. Conta lá essa história do jogo do monopólio que eu já usei uma vez num texto e é a história mais... A questão do jogo do monopólio, do monopólio viciado, mostra que as pessoas, o que lhes calha em termos de recursos naquele jogo é algo que está absolutamente rigged, não é? Como é que se traduz? Ou seja, está desigualmente. Se não me engano, uns recebem mais um dado e mais dinheiro à partida do que outros. Mas eu queria dizer, no sentido rigged, quer dizer que está definida a partida para um lado. Uhum. O que acontece é que à medida que o jogo vai se desenvolvendo, a pessoa que se encontra numa situação mais favorável, em que sofreu um enviesamento ao seu favor desde o início, começa a concluir que se eu estou nesta situação, e eles mediram isto, é porque eu tenho mais skills. Eu tomei melhores decisões, não tem nada a ver com sorte. Portanto, aqui é o outro lado da moeda, é a meritocracia a ser evocada para justificar este entitlement. Nessa história do monopólio, as pessoas que recebem mais dinheiro e mais um dado no início não só vão mostrando uma grande arrogância no jogo, sentindo-se bastante poderosas quando estão a jogar, como concluem no fim que tiveram mérito na sua vitória. É isso. Por isso é que eu digo que é de facto confirmativo, ou seja, se a pessoa chegou à meta, se as pessoas estão melhor, quer dizer que trabalhou mais, não é ao contrário, não é? Eu olho para quem trabalha mais a questão, pois, mas é isso que acontece e é tremendamente injusto. E é isso, por falar nisso da meta, faz-me lembrar uma metáfora que eu costumo falar de um vídeo que está no YouTube que mostra muito esta ideia da lente da meritocracia ser miópica em relação à realidade, no sentido que ignora desigualdades estruturais, não é? Porque as pessoas que apoiam a meritocracia muitas vezes dizem vamos ser justos. E se nós vamos ser justos, não quero saber de cor de pele, se é estatuto negativo ou imigrante, quando julgamos as pessoas. Só que, mesmo nesse sentido da meta, a meritocracia é uma lente miópica porque só olha para a meta, não olha para a linha da partida e não vê que não estão todos a partir do mesmo lugar. Há desigualdades estruturais que põem certos grupos em situações de partida. Para eles chegarem à meta ao mesmo tempo, tiveram de trabalhar muito mais do que outros. Era nesse sentido que... Só para chegar cá tiveram que fazer mais do que qualquer português. Só para estar no contexto de trabalho português já atravessaram países, não é? Portanto, não é mesmo justo. Há uma posição claramente antagónica entre o eleitorado do PS e do Chega. Certo. O que serve de aviso para quem no PS acho que deve ceder nestes temas, mas isto é um recado meu. Isto é um recado meu. A AD está, eu não percebi se a AD estava a meio caminho ou se estava mais próximo da posição do partido. Os eleitores da AD estão mais próximos das posições do PS ou do Chega? Vamos olhar com detalhe para esses dados. Nós temos 3 quadros sobre isso no barómetro, no relatório. E vamos ver em cada um o que é que acontece. Na oposição à imigração, aquilo é uma escala que vai de 1 a 5, em que o 3 significa manter-se e mais alto do que isso é que significa diminuir. Portanto, o que interessa é aquilo que está significativamente acima do 3, nas médias da oposição à imigração, que é o que aparece aí. Aí já não olhamos por percentagens que responderam 1, 2 ou 3, mas fizemos a média. Portanto, os valores que aparecem nessa tabela são média. E o que acontece é que, à exceção do grupo dos imigrantes ocidentais, as médias estão sempre significativamente acima de 3. E portanto, neste momento para todos. Portanto, é verdade que todos os votantes, que em média, os votantes de todos os 3 partidos considerados, nós só consideramos os mais votados, por uma questão, nos outros não tínhamos inquiridos suficientes para isso. Destes 3, em todos eles, a média da oposição à imigração está acima. Portanto, é alta. É alta, mas há distinções. E há uma distinção clara, como disseste, entre o PS e o Chega, e aqui é que há em relação da AD, só se distinguem dos votantes do Chega no que concerne aos imigrantes de países africanos.
E aí são melhores no sentido Sim. menos oposição do que o Chega. Nos outros não se distinguem. Ok? Portanto, estão mais próximos. Com exceção disso, estão mais próximos do Chega do que do PS. Esta é a única em que isto acontece. Ou seja, o que é que acontece nos direitos dos imigrantes? As escalas aqui são diferentes, as médias, aqui o que interessa é uma média de 3 que indica que eles não concordam nem discordam, e portanto as médias dos votantes da AD e PS andam muito perto do 3. O que significa que não se pode dizer dos direitos. Isto é sobre os direitos. Não se pode dizer que pendam para um lado ou para o outro. Portanto, eles não concordam nem discordam, em média, com certeza há uns que concordam, outros discordam. Os votantes do Chega estão significativamente abaixo do 3. Portanto, eles pendem significativamente para o lado de desacordo em relação a atribuir estes direitos. E, portanto, aqui os votantes da AD e PS distinguem-se sempre dos votantes do Chega. E não entre eles. PS e AD não se distingue. Nos 3 direitos de voto, portanto, isto era em relação àquela história dos direitos à chegada. Mas é uma coisa muito semelhante em relação aos outros 3 direitos de voto, aos 3 direitos de voto e o reagrupamento. Nós não fizemos um teste em relação a um ponto médio aqui, porque um ponto médio que é artificial, porque calhava ali entre o 2 e o 3, mas a verdade é que os votantes estão abaixo desse ponto médio, quando olhamos para as médias, e os votantes da AD e do PS estão acima. E, portanto, votantes da AD e do PS são ambos mais a favor destes direitos do que os votantes do Chega. Mais um caso em que a AD está mais próxima, os votantes estão mais próximos do PS do que a AD. Finalmente, depois nas políticas de imigração, também aqui, os votantes da AD distinguem-se, e PS distinguem-se em bloco dos votantes do Chega. Mas também aqui temos todos a concordarem que a política para Portugal seria uma política mais regulada. Todos concordam com isso, que dificulte mais a entrada de imigrantes. E também que são todos claramente de acordo com aquela história do retorno, de repatriamento de crime ou não trabalho. Conclusão, eu diria, considerando globalmente... Deixa-me só, antes de chegares à conclusão, fazer aqui um resumo, se percebi bem. Há na oposição à imigração, em geral... O PSD está mais próximo do Chega do que do Partido Socialista. Na oposição à imigração. Vamos falar sempre da AD, porque isto da AD, nós pegámos sempre. Desculpa. Eu já dei o CDS. Portanto, na oposição à imigração não se distingue do estão Chega. mais próximo do Chega do que do Partido Socialista, com exceção dos Paulo Lopes. Provavelmente eu acho que isso tem a ver com uma tradição lusotropicalista portuguesa, é a minha interpretação. Eu também. E depois, no que toca a direitos e políticas de imigração, estão mais próximos do PS do que do Chega. É isso. É isso. E já estou e, portanto, a conclusão era dizer isso, que não é justo dizer que os votantes da AD estão mais próximos do Chega do que do PS, porque é só nesse caso é que é assim. Os portugueses acham, em média, retirando os 20% que não sabem ou não respondem, que os imigrantes representam 30% dos residentes. Portanto, isto é uma média que vocês encontraram com base nos que respondem, não é? É isso. Sim. Quando andarão entre os 10% e os 15%. 27% até acham que são mais de 30%. Não, estamos a falar o triplo a o dobro da realidade. No entanto, mais de metade diz não ter contacto com nenhum ou poucos imigrantes. De onde vem esta percepção? É porque esta percepção é mesmo muito distante da realidade, não é? E não tem a ver com a experiência direta das pessoas. Podíamos pensar, são pessoas que trabalham com muitos imigrantes. Da visibilidade na rua, da comunicação social, de onde é que vem esta distorção em relação, já nem sequer digo em relação às opiniões, em relação ao número de imigrantes que existem em Portugal? Quando é que as pessoas veem imigrantes na televisão, nos últimos meses nas notícias, não conseguem sequer arranjar uma senha para entrar na instituição que vai tratar do processo deles, não é? Portanto, eu acho que tem muito a ver com a mediatização do assunto. E por outro, também temos de ser justos. As pessoas veem mais imigrantes, têm de ver mais imigrantes, veem muito mais, porque se nós passamos um crescimento de 34% de 2022 para 2023, é natural que vejam mais. E portanto isto dá uma ideia de uma grande invasão, não é? Eu acho que dá uma sensação de invasão. E depois as pessoas são péssimas a matemática, também é uma parte disto, mas não há dúvida disso. As pessoas que são péssimas a matemática por baixo são pouquíssimas aqui, por defeito estão aqui, portanto não há dúvida que há uma sobreestimação, não é? Mas não se deve também esquecer essa parte. As pessoas não sabem o que é que são. A maior parte das pessoas que estão a responder não sabe que 30% são 3 milhões de imigrantes, não é? Porque
que seria... É de tal forma que a pergunta como nós fizemos, nós temos a pergunta das duas formas. Nós perguntamos qual é que acha que é a percentagem de imigrantes em Portugal e depois explicamos isto por miúdos. Porque sabe, as pessoas não têm muita noção disso. Eu acho que as pessoas... Aqui há muito erro também. Sim. Há uma sobreestimação que tem a ver com mediatização. A mediatização dá a ideia de uma invasão que os serviços públicos nem conseguem dar conta disto, que eles vivem atolados em casas. Tudo isto aponta para a ideia de invasão. E depois há também algum erro de percepção das pessoas de matemática. Portanto, quanto mais imigrantes os inquiridos julgam, segundo julgam a existir, como é natural, mais desfavoráveis são as atitudes face à imigração e aos direitos dos imigrantes. Há uma correlação. Para mim, um dos resultados mais interessantes do barómetro, porque vem-nos dizer que um dos problemas deste assunto, ou seja, uma das fontes, as pessoas estão enganadas em relação ao número de imigrantes que existem em Portugal, e este erro é uma das causas de atitudes negativas face à imigração e aos imigrantes. E isto é uma coisa... Aqui é fácil perceber o que fazer, não é? Se as pessoas soubessem melhor sobre isto, pelo menos uma parte das atitudes melhoraria. Mas que efeito terá, a resposta é relativamente evidente, que efeito terá a concentração? Eu agora já não estou a falar de mediático, nós temos falado de mediático, mas vou falar de outra coisa. Do governo na agenda da imigração, se pode acentuar esta percepção. Ou seja, se as pessoas veem um governo falar muito de imigração, é natural que achem que há muitos imigrantes. Ou seja, confirma a ideia de que o problema é grande e, portanto, que há muitos. O governo concentrar-se neste tema aumenta ou diminui, na tua opinião, o alarme social? Se lhe dá mais atenção, não transmite que o problema é, como eu estava a dizer, que é grande, mas pode desvalorizar, este agora é que é uma pergunta difícil, que é uma escolha. Se o governo, por um lado, fala muito do tema... se pode ignorar. Não é? Se pode ignorar uma percepção. Ou seja, aqui há este problema, aliás, acho que existem tudo trabalhos sobre percepções, não é? Que certo. Por um lado, se eu me concentro muito no tema, aumenta a percepção. Por outro lado, a percepção existe e se eu a ignoro, as pessoas ficam com a concepção que o Estado não faz nada. Há um risco. É uma espécie de pescadinha no rabo da boca. E um dilema, não é? Como é que se resolve? Essa não é para economista, mas é para um consultor político. Mas há de facto um risco. Se o governo procurar ativamente não discutir um tema, como por exemplo agora no Reino Unido, tem-se falado de instâncias de criminalidade que envolvem imigrantes do subcontinente indiano e eles são acusados de não falar. Tem a ver com uma nomeação polémica de uma pessoa que foi nomeada e que esteve ligado a um crime de violação, ou que foi, e os políticos estão a ignorar ativamente. Isso foi pegado muito facilmente pela direita radical a dizer eles estão-nos a censurar este tema. Portanto, há esse risco de, se eu procurar ativamente não discutir o tema, vão ser acusados de estar a tentar tapar o sol com a peneira, tentar esconder um problema, de censurar informação que não é conveniente. Por outro, em termos estratégicos, se a direita radical adotou este tema, é porque terá percebido que, pelo menos noutros contextos nacionais, tem potencial de mobilizador de votantes. E, portanto, eles também pensam que ignorar o tema é ignorar esse potencial. Mas, por outro lado, falar muito sobre o tema... A questão é que a concentração da agenda não tem sido neutra. Ou seja, podia falar do tema... Mas vem falar porque faz uma conferência de imprensa, que o Primeiro-Ministro faz uma conferência de imprensa em que na mesma conferência em que fala de imigração, fala sobre insegurança, dizendo que não há uma ligação, mas ao mesmo tempo diz... Mas vamos ter esta abordagem musculada, vamos fazer essas coisas. Não há ligação nenhuma. A imagem, isto agora do ponto de vista estritamente simbólico. Aquela imagem dos imigrantes encostados à parede, agora não interessa se é comum, se não é comum encostar as pessoas à parede, a imagem. Estou a falar da imagem e do poder simbólico daquela imagem. Eu olho para aquilo e penso, a maior parte das pessoas, isto não gosta daquela imagem, isto até pode ter um efeito... Ou então pode ter o efeito, se as pessoas veem todas, não sei quantos imigrantes encostados à parede, partem do problema que há um problema, a partir do princípio, confiam na polícia que há um problema com a imigração, não é? Eu diria que aquilo tem impactos diferentes em pessoas diferentes. Uma pessoa de esquerda, um votante do Bloco que olha para aquilo,
fica mais mobilizado para apoiar a migração e para proteger os direitos dos imigrantes, como aliás se viu a forma como eles falaram, não só de falar do Bloco ou dos outros à esquerda. Na verdade foram todos partidos de esquerda. Todos os partidos de esquerda. Não quer dizer que todos estejam totalmente conectados com os seus eleitores, mas, portanto, olham para aquilo e fazem a leitura, não há problema nenhum, há um problema da forma de atuação policial. Não é? Eles olham para isso. Outros que estão ainda não decididos sobre esta questão, acho que podem fazer essa leitura e olhar. Isto é verdadeiramente um problema. Olha, isto já parece o que acontece noutros países, encostarem as pessoas todas à parede e eu não consigo ver o fim da rua e há imigrantes até lá ao fundo. Claro que depois se atentarem aos pormenores dos resultados da rusga, devia ser o suficiente para perceber que não é verdadeiramente... Mas tu todas as percepções sabes que os pormenores não têm muita importância. Não, os factos são pouco importantes em geral para as pessoas, não é? Sobre o estudo, sobre o vosso estudo, o Ministro da Presidência disse que concordava com o juízo que os portugueses revelaram sobre o que tinha sido as políticas de imigração. No entanto, como vimos aqui, este juízo baseia-se em vários erros de percepção. Não há o risco do estudo reforçar, eu ouvi várias pessoas criticar o vosso estudo, não há o risco deste estudo reforçar as políticas públicas baseadas em percepções erradas, ou seja, o vosso estudo dizer aos políticos que estão aí para um bom caminho, porque a percepção das pessoas é esta e, portanto, e como nós sabemos, os políticos trabalham muito sobre percepções. Certo, nós sabíamos disto, antes de termos quaisquer dados, nós sabíamos que ia haver instrumentalização de todos os lados e nós somos alheios a isso. Não podemos evitar isso e eu acredito que sim. E aconteceu um tweet que nós, os três, os autores do estudo, falámos sobre, olha, vai acontecer este tweet ou vai acontecer uma conferência de imprensa e vai surgir esta palavra, esta frase, e aconteceu. Qual? Foi o André Ventura dizer, bem, afinal o Chega tinha razão, os portugueses não gostam da imigração e portanto nós temos muita pena que haja essa instrumentalização. Agora vou ser um bocadinho sacaninha para acabar a nossa conversa. Achas que o Ministro da Presidência percebeu o vosso estudo? Acho que pegou numa parte que lhe era conveniente e que não disse mentira nenhuma, tendo em conta a altura da recolha. E eu não vou dizer que fomos nós que motivámos o governo a mudar a política, mas a verdade é que os tais 68% achavam que a coisa era muito pouco regulada, ou seja, 75% queriam uma política mais regulada e meses depois a política mudou. Mas eles não tiveram acesso aos dados antes do público em geral. O que o estudo mostra é que a opinião das pessoas é baseada em exatamente, não é? Ou seja, podíamos dizer... Não é suposto um governo trabalhar sobre... Se calhar vocês deviam era melhorar a comunicação, não é? Ou seja, a lição que se tirava é não trabalhem sobre as percepções, trabalhem aquilo que eu estava a reforçar tanto como para mim um dos maiores resultados, um dos resultados mais importantes do estudo, que era do número de imigrantes e a correlação com atitudes negativas, era mesmo isto. Nós estamos a perceber é muito curioso, que há tem muitas... muito pouco espaço mediático Eu falei em todas as entrevistas, falei sobre isso e nunca apareceu na parte televisiva. Sim. Na parte televisiva nunca apareceu, foi sempre cortada nas reportagens. Não estou a dizer que houve censura, atenção, não leram da mesma forma que eu, não tiveram atenção, não valorizaram da mesma forma que eu valorizei. Se as pessoas acham que 1/3 da população que vive em Portugal é imigrante, é natural que isso... Eu também ficava a pensar nisso. Isso determina... Quer dizer, os luxemburgueses têm 1/3 de portugueses e lá estão, mas é evidente que é uma questão. Seria uma questão fundamental, não é? Mas eu valorizo exatamente por isso. Portanto, a lição que nós achamos que se tira deste barómetro é: há percepções negativas sobre a imigração. Muitas delas estão erradas. Não vamos trabalhar sobre estas percepções, não vamos trabalhar sobre elas, não vamos como é que se diz? Criar lei, legislar com base nas percepções, mas vamos trabalhar a comunicação e perceber o que é que os portugueses... Isso é pedir muito à política atual, hoje em dia. Certo, eles se calhar vão dizer, isso não somos nós que temos que fazer, não? Talvez. Muito obrigado, Rui, por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.